E aí, turminha, bom dia! Vamos dar início à nossa aula de hoje e vamos falar um pouco sobre o cristianismo. Nós já vimos aí toda a história dos hebreus, nós já estudamos sobre o judaísmo, que é a religião dos judeus, e agora nós vamos estudar sobre o cristianismo, que é uma vertente do judaísmo, ou seja, está relacionada de certa forma, tá? Vamos compreender os motivos. Primeiro, o cristianismo é uma religião monoteísta também, bem como o judaísmo, ou seja, eles acreditam em um único Deus. Essa religião ela tem cerca de 2,1 bilhões de adeptos, ou seja, 2,1 milhões de pessoas hoje ainda que acreditam que seguem essa doutrina. O cristianismo é a maior religião de todo o mundo, sendo predominante em toda a Europa, América e também na Oceania, como diz aqui o texto, né? A religião se iniciou através dos ensinamentos da pessoa de Jesus de Nazaré, considerado o salvador da humanidade. O cristianismo é uma religião abraâmica, tá? Ou seja, ela tem suas raízes lá em Abraão. Abraão foi um personagem bíblico muito importante. Ele aí foi pai, né, das nações que futuramente vocês vieram a conhecer como a nação de Israel e a nação de Judá, né, o reino de Israel e o reino de Judá. Então já começamos a perceber a ligação a partir daqui. Jesus, né, para os cristãos, é considerado o salvador da humanidade. O cristianismo é uma religião abraâmica, como já comentamos antes, e essa religião, com fundamento lá nos ensinamentos de Abraão também, na descendência de Abraão, ela também está presente aqui no islamismo e no judaísmo, que são religiões que vocês já viram judaísmo e futuramente nós vamos ver islamismo. Jesus Cristo ele teria nascido em Belém, né? Uma cidade judeia, lá na Palestina, a terra prometida para os judeus, que vocês já conhecem, por volta do ano 6, né? Seus ensinamentos morais, como o amor a Deus, o amor ao próximo, fizeram com que sua vida ela fosse meio que não, ela fosse um exemplo. Então muitas pessoas passaram a seguir Jesus. Naquela época nós tínhamos um império chamado Império Romano. O Império Romano não ficou tão satisfeito porque Jesus estava com tantas pessoas o seguindo, levando multidões, né? Então Jesus aí acabou morrendo crucificado injustamente, né? E para as pessoas que creem nessa religião, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, tá? A morte de Jesus teria sido a morte de cruz. Tá certo, turminha? Vamos falar ainda um pouco sobre os ensinamentos, né? Sobre Jesus e sobre os seguidores de Jesus. Todas as pessoas que seguem o cristianismo, que seguem Jesus Cristo, são considerados aí cristãos. Leva esse nome de cristãos, tá? O livro que os cristãos usam é a Bíblia Sagrada. Vocês lembram que os judeus usam a Torá, e a Torá é composta pelo Antigo Testamento. Pronto. Para os cristãos, nós temos aí o Antigo Testamento, que são as promessas, a história aí dos antigos povos, onde tem a lei. E o Novo Testamento, ele carrega aí a vivência de Jesus, a história da vida de Jesus e os seus ensinamentos. Como bem citou aqui esses dois pontos em destaque. A primeira parte da história conta como foi a criação do mundo, quais são as leis que Deus nos entregou e as tradições judaicas também, ou seja, os costumes judaicos, tá? São os 5 primeiros livros. O Novo Testamento, ele conta a vida de Jesus, ou seja, como os primeiros cristãos viviam e quais eram os reais ensinamentos de Jesus e a sua trajetória do nascimento até a crucificação, até a morte, tá? Existem 3 ramos do cristianismo, ou seja, o cristianismo ele vai se ramificar, se separar em 3 vertentes. Quais vertentes são essas? O protestantismo,
o catolicismo e também o cristianismo se ramifica na igreja ortodoxa, ok? Em razão disso, existem também diferentes concepções e aspectos em cada um deles. Contudo, de uma forma geral, ou seja, essas religiões, elas seguem, eles acreditam em Jesus Cristo, elas seguem, acreditam em Deus, mas elas têm doutrinas diferentes. E a doutrina, ela está relacionada aos costumes de cada igreja, de cada religião, tá? Então, por mais que ela tenham ensinamentos diferentes, por mais que elas tenham doutrinas diferentes, elas acreditam em algumas coisas em comuns. Que coisas em comum são essas? Primeiro, elas acreditam que Jesus Cristo é filho de Deus, tá? Creem na existência de Jesus, creem na existência de um Deus criador do universo. E Jesus, ele é o elemento central, turma, da religião. Ou seja, Jesus está no centro, ele é o Filho de Deus, aquele que veio para salvar a humanidade, para nos remir do pecado. Então, nós temos aqui as concepções gerais do que esses três ramos acreditam e que vocês precisam saber. Primeiro, elas acreditam que Jesus é o Filho de Deus, prometido lá no Primeiro Testamento, né, no Antigo Testamento. Deus teria dado a promessa de que ia enviar o seu Filho para que a humanidade fosse salva. Então, os cristãos acreditam que Jesus foi esse Filho. Eles também acreditam que Deus, ele criou todo o universo exatamente como é. Isso daqui vocês já estão cansados de saber. E também acreditam em Jesus como um elemento central, a figura que veio para nos salvar e para tirar a humanidade do pecado que ela se encontrava, para nos dar aí vida eterna, uma promessa de vida após a morte. Tá certo, turma? O cristianismo, aqui é uma curiosidade, né, para vocês. O cristianismo, ele se difundiu grandemente por 3 aí partes do mundo. Que partes do mundo são essas? Ásia, Europa e também África. A religião, ela cresceu tanto, de tamanha forma, que no ano de 313, né, no caso depois de Cristo, perdão, né, a confusão, o imperador Constantino, ele acabou concedendo aos cristãos a liberdade de culto. Lembrando que naquela época tinha todo um processo de adorar muitos deuses, não se permitir cultos abertos, ou seja, prestar adoração a deuses em aberto. Mas Roma acabou cedendo, né, uma vez que o número de cristãos estava muito grande. E, inclusive, a religião cristã, olha aqui a curiosidade, foi considerada a religião oficial do Império Romano a partir aí desta data. Até hoje, né, nós temos Roma aí com a Igreja Católica estando aí no centro das questões religiosas. Tá certo, turminha? A aula de hoje, ela traz aí todos esses aspectos relacionados ao cristianismo, quem foi Jesus, e também as relações, né, existentes entre essa religião e a religião judaica. Agora vocês vão resolver um exercício que eu vou passar para vocês, vou colocar lá no grupo. E por hoje é só, vou ficando por aqui. Até a próxima aula, turminha. Tchau, tchau.